Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora bem, o PSD tem 4 questões, digamos assim, que eu começo por endereçar, em particular à Sra. Presidente do Instituto de Registro e Notariado, sem prejuízo, naturalmente, de algumas das quais também possam fazer aqui alguma referência também à agência, e que se prendem com 4 temáticas, digamos assim, que estas propostas revestem. A primeira tem a ver com, nós queríamos perceber qual é a posição do Instituto de Registro e Notariado relativamente ao alargamento do âmbito do requisito da não existência de perigo ou ameaça para a segurança ou defesa nacional pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo, nos termos da respectiva lei. Ora bem, de facto, esta proposta, de acordo com a proposta do PS, este requisito que já foi introduzido em 2015 é alargado ao envolvimento em atividades relacionadas com a prática da criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada, para além de que este requisito passa a ter uma catalogação aberta pelo emprego de expressão nomeadamente. Qual é que é aqui a nossa dúvida? Qual é o grau de concretização deste tipo de medidas que, pese embora sejam de natureza substancial, do ponto de vista formal, se reconhecem que possa existir depois aqui alguma dúvida na sua concretização e qual o grau de concretização? Como é que tudo isto se concretiza? É através de uma certidão negativa? Qual é a qualidade, portanto, das pessoas que possam estar aqui referenciadas? Portanto, esta era a primeira questão. A segunda questão prende-se com também aferir da vossa posição relativamente à solução normativa para resolver o problema da discriminação dos filhos portugueses, consoante tenham ou não a sua filiação estabelecida durante a minoridade. Dir-me-ão, mais uma vez, também é uma questão substancial, digamos assim, mas de alguma forma também queríamos saber, de acordo com aquilo que é a vossa prática e o vosso conhecimento deste tipo de situações, qual é o alcance e a pertinência destas matérias. Porquê? Porque o PSD tem precisamente uma proposta que é a de revogar o artigo 14º, eliminando essa discriminação, e a proposta do Partido Socialista é criar um regime mitigado em que a filiação estabelecida na maioridade só permite a atribuição da nacionalidade originária quando ocorra na sequência de processo judicial e desde que requerida nos 3 seguintes após o trânsito em julgado da sentença. Terceira questão. Perceber também, como já foi referenciado pela Sra. Deputada Alexandra Leitão, a questão da contagem do prazo relativamente à residência legal, como a Sra. Deputada Alexandra Leitão referiu de facto em plenário, precisamente pela questão que nos foi trazida pelos peticionários e que leva de facto a uma reflexão que devemos fazer e que não ignoramos, na medida em que, como a Sra. Deputada referiu e também o referiu em plenário, parece existir alguma razão aos peticionários precisamente pela morosidade que este tipo de processos revestem. É evidente que, por outro lado, haveria outros aspectos a considerar, porque é evidente que a morosidade deste tipo de processos, em bom rigor, não devia sequer acontecer, não é? E, portanto, também estar a ultrapassar prazos pela circunstância de não serem os mesmos cumpridos, queríamos também perceber qual é que é a posição, nomeadamente do Instituto de Registro e Notariado, sobre esta matéria. Depois, e por fim, também perceber uma questão que, mais uma vez, digo que é uma questão de natureza mais substancial, que tem a ver com o novo regime definitivo e sobre o regime transitório até o 31/12/2024, proposto pelo Partido Socialista, em relação à aquisição da nacionalidade portuguesa por naturalização dos descendentes de judeus sefarditas portugueses e, em concreto, questionar aqui alguns aspectos, nomeadamente perceber e questionar a respeito do novo artigo 13º do artigo 6º se os serviços competentes em razão da matéria não são só o Instituto de Registro e Notariado e, se não seria mais adequado dizê-lo expressamente para que não existam aqui, de facto, confusões. Questionar como pode ser atestada uma ligação efetiva e duradoura a Portugal, pela realização de deslocações regulares ao longo da vida do requerente. Nós temos aqui sempre que conciliar a concretização de todos estes aspectos que vêm depois aqui, como é que eles são atestados, se é através de uma certidão, que tipo de documentos é que os serviços vão de facto receber todas estas alterações que podem estar aqui e por isso é que elas têm que ser de facto discutidas. Eu, para finalizar, e antes de pedir de dizer ao Sr. Presidente
que, uma vez que a audição é conjunta, que há aqui também um outro bloco de perguntas. Para finalizar, de facto, há aqui 3 ângulos que eu acho que importa sublinhar. Quando há a matéria propriamente dita da nacionalidade, é uma matéria de direitos fundamentais, ela é de extrema importância. Nós, quando estamos a tratar destas matérias, naturalmente não estamos a tratar da venda de um automóvel, peço desculpa, mas é importante perceber se os serviços estão de facto preparados do ponto de vista dos recursos humanos, dos documentos que depois são necessários para todas estas alterações. É preciso também perceber do ponto de vista dos cidadãos se de facto os seus direitos estão garantidos, e há aqui conceitos que nos parecem discricionários, que abrem aqui, nomeadamente aquelas alterações que foi a minha primeira questão, qual é o grau de concretização destas soluções, e, por fim, dizer que, do ponto de vista dos serviços e do funcionamento dos serviços, como disse também na apresentação do requerimento, existe hoje uma escassez de recursos que nos preocupa naturalmente e que também não podemos deixar de transmitir. Muito obrigada, Sr. Presidente.